Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, dê seu like, dê sua opinião, dê sua sugestão, dê seu comentário, ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. E é isso aí, vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso aí. O Senhor Yahushua, Home Yahushua Netzaret. E é isso aí. E que Ele nos direcione, que Ele nos dê o crescimento, que Ele nos dê o entendimento daquilo que nós devemos dizer, daquilo que nós devemos fazer, daquilo como nós devemos proceder através da sabedoria dele, porque como a Bíblia diz, né, sabedoria que vem do alto, né, aquilo que vem do alto. Então é isso aí, porque a paz dele excede todo o entendimento. Gostaria de estar retomando alguns detalhes, né, algumas questões que eu posso ter, talvez até me equivocado, com a questão do Montezuma, né, do Hernán Cortés, né, porque meio que eu confundi ali a história do Brasil com a história do México. Então esse episódio ele aconteceu, mas provavelmente não aqui no Brasil, mas lá no México. O Império Inca, né, que basicamente começa, né, se expande por ali, mais ou menos aonde hoje é o Peru, né, que pega aqui a América do Sul. Ali perto do Oceano Pacífico, né, basicamente do lado. E nisso tudo, né, basicamente a gente já está falando aqui da América Latina, né, que vai desde a Argentina até o México. O que acontece hoje, nós temos aqui na América Latina, né, alguns detalhes em comum, né, entre esses nossos países, né, sendo que basicamente, se não falei a memória, acho que todas são repúblicas, né, e nessas repúblicas, como eu já havia falado, a república foi um modelo de governo que começa no Império Romano. E Roma, do começo ao fim, foi uma república. E como a língua de Roma era o latim, né? E do latim vieram alguns idiomas como o português, o galego, o espanhol, o basco, isso, o francês, o italiano, o castelhano, o catalão, E para quem não sabe, né, a história do latim ela é dividida em algumas etapas, né, entre o latim antigo, o latim medieval, o latim moderno. E nessas semelhanças entre nós, América Latina e o Império Romano, né? Sendo que eu já vi vídeos falando até de previsões de um futuro América do Sul se transformar num novo Império Romano. Eu já vi também gráficos mostrando o Império Romano como o avô do Brasil, né? Portugal como o pai do Brasil, mas o Império Romano como o avô do Brasil. Mas, numa perspectiva global, a República ela está basicamente na maior parte dos países. Não digo em todos, mas na maior parte dos países que você vê, o modelo de governo, a maneira de se organizar governamental é a república. Como nós já contamos aqui a história, né, de Samael, que tentou implementar a república lá no céu e o Criador não permitiu, mas ele tenta implementar a sua república aqui na Terra, né? Então o que acontece? A América também ela é dividida, né? Porque você tem a América Latina, que vai desde a Argentina até o México, lá na América do Norte, e você tem a América Anglo-Saxônica,
que a América Anglo-Saxônica é o Canadá e os Estados Unidos. Mesmo no Canadá, né, em regiões como lá no Quebec, que fala francês, e aqui na América Latina, que em regiões como a Guiana, que se fala inglês. É. Então, o que acontece? Qual o ponto de convergência nisso tudo? Ou pelo menos em alguns pontos. A gente vê que, por exemplo, lá no México você tem o cartel de Sinaloa, né? E aqui a gente tem essas facções, né? Que também, por alguns, já são classificados como cartéis, outros já classificam como maldoristas, né? Outros botam T, Rô, Parará, Parará, Ista, né? Você sabe o que é. E alguns falam que já estão associados, né? Grupos Terror, Parará, 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 Ista. Então, aqui na América Latina a gente vê uma realidade bem cheia de problemas, né? Problemas esses que nos mantêm ainda como países subdesenvolvidos, né? Problemas esses que ainda deixam a gente como se fosse de alguma forma ainda uma colônia, né? E, de certa forma nós meio que somos, né? Como eu já havia falado sobre Rothschild e o que eles fizeram, né, em relação ao Brasil, quando Dom Pedro I ele pega empréstimo com Nathan Mayer Rothschild poder pagar a Portugal o reconhecimento da independência do Brasil. Sem contar que as nossas realidades se parecem muito com as realidades da Europa naquele período do Império Romano, mas ao mesmo tempo você tinha a Germânia, né, a Magna Germânia, onde ficavam os bárbaros. Você tinha o Império Romano República e você tinha os bárbaros, né, os germânicos, os povos germânicos e as suas tribos. Assim você tem aqui na América as repúblicas e você tem os poderes paralelos, né? Você tem o poder não legítimo, o poder fora do Estado. E como você bem sabe, né, houve as tentativas de invasões germânicas. Em 476 você tem a queda do lado ocidental do Império Romano para as tribos germânicas. E aqui a gente tem todos esses grupos, né, do poder paralelo, que vem aí tomando regiões, criando conflitos internos, criando conflitos locais. E aí, seja, teve o governo até que queria classificar eles como maldoristas, né? Vamos usar essa palavra para não usar aquela palavra que você sabe, terror, parará, pararaísta. Então, esse tipo de coisa, somado a várias outras coisas que acontecem aqui, faz com que aqui se tenha tantos problemas, né? Como está lá nos protocolos do Sábio de Sião, que eles mesmos criariam os problemas para não deixar que a gente se desenvolvesse, conseguisse enxergar esse governo invisível que eles mesmos criariam, né? Da franco-maçonaria judaica. Porque por quem esse poder paralelo, o crime organizado, ele é sustentado, né? Por quem que ele é investido, né? Não somente pelo tráfico de armas através da Itália, mas como o próprio Dr. Enéas já falava, né? Do mega especulador internacional, né? E de repente talvez até outros, né? Como o Jorge Soros, né? O judeu Ashkenaz Jorge Soros. Mas é isso aí, pessoal. Fica essa reflexão sobre essas questões que eu comentei. É isso aí, fico com Deus. Tamo juntão e até o próximo vídeo.